Bom, até agora a gente tem trabalhado no Click com opções, que no final das contas são parâmetros opcionais da função, por isso o nome. Mas a gente também pode colocar dentro das entradas do clique, argumentos ou opções que não são opcionais, parâmetros considerados obrigatórios, que a gente tem que passar para uma função para ela conseguir funcionar. E esses são os dados do tipo argumento. Então, eu vou adicionar aqui uma nova pasta, um novo diretório. Esse novo diretório eu vou chamar de d-argumento. E aqui eu vou criar um novo arquivo .py chamado args.py. Né? E aí aqui eu vou colocar o meu conteúdo. Eu vou puxar o meu conteúdo da introdução, só para ser mais rápido, e colocar aqui. Tá? Então, eu tenho aqui a minha função que imprime Olá Mundo várias vezes. Aqui a gente tem duas opções. Uma opção é a contagem e outra opção é o nome. O argumento, o que ele vai fazer? Essencialmente, ao invés disso aqui ser opcional, isso aqui vai ser obrigatório. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar o option para argument. E aí essa é a primeira grande alteração, porque ao fazer isso, eu estou falando que isso aqui não é mais opcional. Eu sou obrigado a passar um valor de count para minha função. Então aqui eu também vou mudar isso para argument, e aí eu vou ser obrigado a passar um conteúdo de nome. Então deixa eu mudar aqui para o nosso diretório, e aqui eu quero rodar python args.py. Então agora, veja que ele já deu uma porrada de erro aqui, tá? Basicamente porque a gente precisa, primeiro, um argumento não pode ser por prompt, porque como ele é obrigatório a ser passado, eu não posso pedir o nome assim, tá? Então vou até colocar aqui um default para Pedro, só para vocês verem o que vai acontecer. Então agora se eu rodar minha função com args, ele ainda vai dar um erro, porque não tem esse help aqui também. E aí agora vai dar um último erro, que é a questão do traço-traço. Então vocês lembram, como eu falei, que para opções a gente sempre coloca um duplo traço aqui, porque o duplo traço é a sintaxe da interface de terminal que indica que isso aqui é uma opção. Entretanto, para argumentos, eu não coloco o traço-traço, porque o traço-traço indica que eu quero interpretar isso aqui como um valor que é underline, underline, alguma coisa, entendeu? O traço-traço ele é interpretado como underline. Então, é como se ele renomeasse esse cara aqui para isso aqui, dentro da minha função. Então, para argumentos, eu não vou colocar o traço-traço. Eu vou deixar ele sem. Então, eu vou passar simplesmente o nome do argumento que eu quero dessa mesma maneira. Agora, quando eu rodar o meu args.py, ele vai dar o Olá Pedro. Mas se eu não passar o valor padrão, que para opções a gente sabe que ele vai interpretar isso como o valor none e tentar rodar essa função, ele vai dar um erro aqui nesse caso, porque ele está falando, olha, você é obrigado a passar o valor de count. E aí, como é que eu passo o valor de count? Será que eu escrevo count 1 aqui, por exemplo? Ele vai falar, não, você não escreve count 1. E o que aconteceu? No caso de argumentos, eu não passo o nome do argumento antes de colocar o valor dele, como a gente fazia com as opções, né? Que eu colocaria traço, traço, count 1. No caso de argumentos, eu simplesmente coloco posicionalmente. Então aqui eu estou falando, coloque o valor 1 e o nome, por exemplo, Pedro. E agora quando eu fizer isso, string cannot be interpreted. Coloquei aqui o type, click.int, né? Importante a gente lembrar disso aqui também, né? E aí agora, olá Pedro. Né? Então, aqui colocar de novo o count 1. E aí ele está falando, ó, count não é um válido integer, porque eu coloco dessa forma, posicionalmente. Então agora ele consegue interpretar a minha função e os valores de count e nome passam a ser obrigatórios. De resto, vale basicamente tudo que a gente já viu de tipos de dados para opções, aqui vale também. Vocês viram, por exemplo, que eu não consigo passar o meu help do tipo conta, por exemplo. Se eu rodar aqui, esse cara ele vai falar, olha, não existe o help. E aí você pode falar, ah, mas espera aí, se não existe o help, como é que eu entendo
quando eu chamo esse cara aqui, o que essas opções fazem, né? Você está vendo usage, args.py, você precisa passar um count nome. Essencialmente, essas definições ficam para você definir na docstring da função. Então, por exemplo, se eu for escrever aqui e colocar, vou tirar o return, inclusive, vamos colocar número de vezes para repetir a mensagem. Vamos colocar aqui que o nome é nome da pessoa a cumprimentar. E a definição da função diz olá para uma pessoa um certo número de vezes. Aí agora, quando eu chamar o meu help aqui, você vê que ele aparece o parâmetro count. E aqui está o parâmetro nome também, embaixo. Ele aparece toda a definição da função. Então fica a cargo do seu docstring você fazer uma documentação clara do que esses parâmetros fazem, tá? Então você não consegue colocar no help. Bom, da mesma forma que a gente tinha como trabalhar aqui desculpa, é, nas opções com argumentos, com opções múltiplas, né, em que a gente colocava o nargs, a gente pode fazer aqui também. Então, por exemplo, eu poderia passar nome como sendo um nargs igual a -1, e aí o que vai acontecer? Esse nome, vamos dar aqui um import typing, vamos excluir esse cara aqui, e aqui eu vou chamar de typing.list, str, e agora o que vai acontecer? Eu vou fazer assim, for n em nome, a gente vai fazer n, e agora eu posso escrever minha função como Pedro, como eu já fiz assim, o Pedro, Maria, Chiquinha. E agora ele vai imprimir Olá, Pedro, Olá, Maria, Chiquinha, porque você lembra que aquele nargs igual a -1, eu estou falando que eu quero colocar vários e vários argumentos, né? Poderia ter colocado aquele nargs igual a 2, o tipo com int float para entender que são dois argumentos. Tudo isso aqui vale também para argumentos. A diferença dos argumentos para as opções é que, eu não passo o nome, eles são totalmente posicionais. 2, eles são considerados obrigatórios, a não ser que eu coloque um valor padrão.